Sabe aquela pergunta capciosa que de alguma forma vai aparecer na sua vida? Por quê? Porque você é médico, não é verdade? Então sempre alguém vai fazer aquela perguntinha. Ah, você é médico, né? Ah, eu queria dividir uma coisa com você para ver se você me ajuda. O que eu fiz de errado? Por que eu tive um abortamento, hein, doutora? Hein, doutor? Você consegue me ajudar? Pois é. E por que isso é super comum? Porque é muito complicado para as pessoas em geral, e inclusive para os médicos, a gente falar sobre desfechos imperfeitos de uma gestação, não é verdade? Será que tecnicamente você saberia responder essa pergunta para uma pessoa? Ou será que você não tem ainda esse conhecimento para poder acalmar um pouco o coração da pessoa que teve uma perda gestacional? É isso que a gente vai discutir aí nessa aula, fora todas as dicas de prova, né? Pessoal, eu sou a doutora Marina Braga Apostólico e hoje a gente vai conversar sobre um tema super quente para a tua prova e para o teu concurso, que é abortamento. Vambora? Síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação. Sempre a gente vai começar com conceitos. E o que é o conceito do livro, né, gente? Que o abortamento é a interrupção da gravidez até 20 a 22 semanas com um feto pesando menos que 500 gramas. Mas eu sempre confundo isso, 20 a 22 semanas, por que acontece isso? Gente, porque infelizmente a gente sabe que em obstetrícia a gente tem um monte de literatura que confunde. Na verdade, a gente tem a Organização Mundial de Saúde que fala uma coisa, a Fibrasgo que fala uma outra coisa, o Ministério da Saúde que fala uma outra coisa. Então, a grande maioria das vezes você vai encontrar assim, de 20 ou 22 semanas. Mas na tua prova, tu fica tranquilo que não vai cair 21 semanas e perguntar o que é. Beleza? O aborto, gente, é o produto da concepção eliminado frente a um abortamento. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque só é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil. E isso assusta, né? Dói um pouquinho o ouvido. Cara, morre gente ainda por abortamento no nosso país? E como morre, gente? A gente pode classificar o abortamento de diversas maneiras. Vamos começar quanto à cronologia. A gente vai chamar de abortamento precoce, aquele que acontece no comecinho da gravidez, até 12 semanas e 6/7, tá? Até a semana 12 completa. 80% das vezes ele acontece aí. E o abortamento tardio é entre 13, 20 e 22 semanas, tá? Depois disso a gente vai chamar de óbito fetal intrauterino. Quanto à intenção, ele pode ser espontâneo ou provocado. Ai, caramba, mas que não gosto de falar desse assunto. Gente, eu não tô aqui pra gente ficar falando de filosofias. Tô aqui pra gente falar de medicina, pra gente entender o processo. E muitas vezes no nosso país nós acabamos nos deparando com abortamentos provocados. E isso é muito complicado, porque a nossa lei não permite que a mulher tenha aí a opção do abortamento seguro em algum ambiente. Isso não impede ela de buscar isso quando é o desejo dela. E aí o grande problema é quando ela ouve a vizinha, entra no Google, vê um negócio errado e acontece umas catástrofes tipo essa, ó. Galera, isso daqui é uma figura lá do hospital onde eu trabalhava, um hospital do SUS da periferia de São Paulo, onde uma paciente que tinha 17 anos engravidou sem desejo de engravidar, descobriu tardiamente que estava grávida, foi conversar com uma vizinha e a vizinha deu como se fossem ervas para ela colocar na vagina. Não deu certo, ela pegou galhos e ela, num franco desespero, enfiou tudo lá dentro e gerou isso, uma infecção com perfuração uterina. Então essa paciente teve uma sepse de foco uterino com perfuração e infecção e acabou evoluindo para uma histerectomia. E não só isso que me preocupa, a histerectomia, mas ela também teve uma sepse gravíssima e quase faleceu. Isso porque ela tinha vergonha de falar sobre os seus desejos, não conseguiu ter acolhimento naquele momento e no momento de desespero ela chegou a esse ponto. Galera, qual que é a incidência do abortamento?
é elevadíssima. É que ninguém gosta de falar de desfechos imperfeitos da gravidez. É extremamente comum, galera. É a complicação mais frequente. 10 a 15% das gestações clínicas. E é maior ainda quando a gente vai pensar em gestação química. O que é gestação química? Aquele teste de gravidez positivo lá no comecinho do atraso, ou às vezes, né, que é muito comum, aquela mulher ansiosa, tá tentando engravidar, ela faz um teste antes de dar o atraso e às vezes vem positivo fraco. Isso é uma gravidez química. É aquela gravidez que o exame vem positivo, mas não vem positivo aí o acompanhamento, ultrassonografia, saquinho gestacional em embrião, tá bom? 64% das vezes que eu tenho um teste de alta sensibilidade positivo, não evolui. E aí na gestação clínica, que é aquela que tem o teste positivo, que evolui, que eu faço um ultrassom, que eu vejo um saquinho gestacional, 1 em cada 5 evolui para um abortamento. Então, galera, sim, muita gente tem uma perda gestacional ao longo da vida. E isso não significa que essa pessoa tem culpa no cartório por isso. Quanto à etiologia, a gente vai falar de causas fetais e causas maternas. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais o porquê a gente tem um índice de abortamento, principalmente precoce, elevado. Essa é uma das partes mais importantes da nossa aula, eu quero que você preste bastante atenção. A principal causa de abortamento são alterações cromossômicas daquele embrião. 80% das vezes eu tenho um embrião que se formou e é aneuploide, ou seja, ele não tem 46XX ou 46XY, ele é aneuploide. E isso acontece mais frequentemente quanto maior a idade da mãe, tá? Então, o principal fator de abortamento precoce é a alteração cromossômicas. Aneuploidias, tá certo? Alterações cromossômicas, mais até do que gênicas, tá bom? 80% dos abortamentos precoces e tem uma relação direta com idade materna mais avançada. Quando a gente fala que o principal fator de risco é a idade materna, não é porque a gente quer ser chato ou a gente quer deixar as mulheres que hoje deixam cada vez mais pra frente para poder engravidar. Olha aqui quem tá falando com vocês. A doutora Marina, que deixou bem pra frente, mas tá aqui com um Dudu no forninho. Mas é o principal fator de risco mesmo. E a gente deixa mais pra frente mesmo, a gente acaba muitas vezes vislumbrando outras coisas. Então, na época da minha avó, engravidava com 20 anos, na época da minha mãe, com 20 e tantos anos, na minha época, com 30 e tantos, e no meu consultório eu vejo a grande maioria das mulheres engravidando 35 plus. E isso é uma coisa que dá medo nas pessoas, e a gente tem que falar que tem alguns riscos que a gente não consegue modificar. Um deles é risco de abortamento, tá bom? Principal fator de risco, a gente tem uma chance de abortamento de 9 a 17% entre 20 e 30 anos, entre 30 e 35 de 20 e aos 40 de 40%. Aos 45 anos, 80% das vezes que uma mulher engravida, que já é difícil de engravidar, evolui para uma perda gestacional precoce, tá? O segundo fator de risco mais importante é o número de abortamentos anteriores que essa paciente teve. Isso não significa que uma mulher de 45 anos não possa engravidar. É que é difícil, mas a chance dela engravidar e ter uma perda gestacional é elevadíssima. Então, ó, idade materna, que seria aí o fator de risco, e a causa, a etiologia, cromossomopatias, principalmente aneuploidias embrionárias. Existem outras causas, e essas causas mais modificáveis, que são aquelas causas que a gente consegue orientar essa paciente se ela fizer uma avaliação pré-concepcional bacana, tá? Que é uma coisa que, infelizmente, não é muito comum no nosso país. Por exemplo, causas endócrinas. Uma paciente diabética ou uma paciente com resistência periférica insulínica, aquela clássica da síndrome metabólica, tem uma pior qualidade ovulatória. E aí, muitas vezes, ela engravida e ela tem mais risco de malformação fetal se ela não estiver bem controlada. Então, clínicos, endocrinologistas, qualquer profissional da saúde que lida com uma mulher em período reprodutivo e diabética precisa orientar não só o tratamento do diabetes, mas também contracepção, tá bom? Porque se ela engravida descompensada,
Aí ela pode ter uma gestação muito complicada, um bebê com malformação, uma série de outras complicações que às vezes a gente acha que só o ginecologista tem que pensar nisso. Não, todo mundo precisa. O médico clínico geral, o médico de família, o especialista, tá certo? Então, uma diabética, a gente tem que falar assim que quando ela quiser engravidar, o ideal é que ela planeje isso e que ela engravide com uma glicada abaixo de 6%. E aí ela vai ter um risco ou uma chance de alterações daquele embrião igual a uma paciente não diabética. Pacientes com alterações de tireoide, pessoal, também. Qual tipo de alteração, Má? Qualquer uma, tanto hipo como hiper. E o que tem mais relação com o abortamento são os autoanticorpos antitireoide, tá bom? Isso vai piorar a qualidade da divisão celular e existem diversas alterações metabólicas aí relacionadas ao hipo e ao hiper, tá? Então, a antitireoglobulina é um dos autoanticorpos que, quando muito elevados, se relacionam mais com perdas gestacionais. E também os índices do TRAB também têm relação, tanto no hipo quanto no hiper. E existe uma outra parte endocrinológica que daí é mais realmente obstétrica, que a gente chama de insuficiência de corpo lúteo. A insuficiência de corpo lúteo, pessoal, ela precisa ser entendida de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu vou bater um papo com vocês só para a gente lembrar aí quem é esse tal do corpo lúteo. Vamos lá. Vamos lembrar lá do ciclo menstrual? Olha lá. Então, a gente vai ter toda a fase proliferativa, pico de estrogênio, pico de LH, ovulação e aquele cisto folicular que continuou se transforma no corpo lúteo, que vai produzir quem? Quem quer ouvir? Fala aí. O que o corpo lúteo vai produzir? Ah, progesterona, isso aí, muito bem. E aí, o que acontece? Se eu tenho fertilização do óvulo, formação embrionária, esse embrião começa a produzir o HCG, não é verdade? A gonadotrofina coriônica humana, que vai fazer o quê? A manutenção do corpo lúteo, por mais aí de 14 dias. E aí, esse corpo lúteo que vai fazer a produção principal de progesterona naquele início de gravidez, não é verdade? Mas, se eu tenho um corpo lúteo que não produz adequadamente a quantidade de progesterona que eu espero, eu posso ter insuficiência de produção de progesterona, que pode levar a um abortamento. Então, fisiologia explicando patologias. Se você não sabe fisiologia do ciclo menstrual e está assistindo essa minha aula, dá uma pausa, anota aí o minuto que você parou, respira fundo, vai tomar um café, abre a aula do Jader de ciclo menstrual e começa de novo. Porque é fundamental você saber a fisiologia para poder entender as patologias. E ginecologia e obstetrícia se unem. Fechou? Essa dica vale ouro. Voltamos aqui para a insuficiência de corpo lúteo, galera. O que a progesterona faz? Ela vai fazer a decidualização do endométrio. Então, o endométrio, quando ele fica gravídico, ele fica decidualizado. Ele se torna mais propício à implantação do embrião. A progesterona também faz uma supressão da resposta imunológica materna aos antígenos fetais. Afinal, o feto tem metade da genética materna, metade da genética paterna. E aí, tá crescendo dentro do buchinho da mãe, aqui. E aí a mãe vai ter o quê? Metade de HLase, parte gênica não selfie aqui. E por que ela não vai atacar o próprio filho? Porque a progesterona vai ajudar aí nessa supressão de resposta imunológica, entre outros fatores, tá? Uma outra coisa muito legal que a progesterona faz é que ela previne a contratilidade uterina durante a gravidez. E aí eu vou voltar com vocês em mais um ponto de fisiologia. Fisiologia da fibra muscular. Claro que eu não vou falar todos os microdetalhes, tá? Vocês que vão ter que mais depois entrar profundamente no fantástico mundo da actina-miosina. Mas olha só, quanto mais eu estico uma fibra muscular, qual que é a tendência dessa fibra muscular? É contrair. Concordam comigo? Então tá bom. Então se eu tô grávida e meu útero começa a crescer, a minha fibra muscular vai sofrer hipertrofia, hiperplasia e ela vai ser tracionada, não vai? Claro que vai. O útero que era desse tamanhinho fica desse tamanhão. E por que não contrai, pensando na fisiologia aí da própria fibra muscular? Porque a progesterona, ela vai acabar agindo e vai transformar essa musculatura numa musculatura quiescente. Ai, Má, que palavra! Então, assim, quando você ouvir quiescente, você vai ouvir quietinho.
Então, quanto mais progesterona, mais relaxada e quietinha fica a fibra muscular. Assim ela consegue esticar muito bem. Fora que a progesterona ajuda aí a circulação uteroplacentária. É pouco importante esse hormônio, né, galera? Pois é, agora se meu corpo lúteo não está conseguindo produzir a quantidade mínima esperada para poder manter essa gravidez, eu vou ter abortamento. E isso normalmente acaba acontecendo de uma maneira de exclusão. Por quê? Cada pessoa tem uma quantidade de progesterona. Então a gente pode pensar assim, se eu engravidei de gêmeos, eu vou ter um nível de HCG, um nível de progesterona diferente de uma gravidez única. Então não foi possível fazer uma avaliação quantitativa de qual que é o valor de progesterona para eu falar que tem insuficiência de corpo lúteo. Então, normalmente, a gente suplementa a progesterona em pacientes com abortamentos recorrentes, onde eu tenho um embrião que não tem alterações cromossômicas. E aí, então, o tratamento é suplementar a progesterona, né? Qual progesterona, gente? Quanto de progesterona? Por quanto tempo? Aí, mais uma informação de fisiologia. A placenta, que é o órgão que vai acabar suprindo as necessidades do corpo lúteo, fica pronta ao redor de 10 semanas. Então, até 10 semanas, o corpo lúteo é o principal fornecedor de progesterona por essa gravidez. A gente costuma utilizar a progesterona natural micronizada de 200 a 400 microgramas e, em geral, a gente faz via vaginal, onde eu tenho maior e melhor biodisponibilidade dos tecidos uterinos e menos efeitos colaterais. Mas existe a possibilidade de fazer aí dihidrogesterona oral, 10 miligramas a cada 12 horas, mas essa paciente vai ficar assim inchada, vai ter muito refluxo, alguns sintomas muito mais intensos do que a progesterona via vaginal. Então aqui a gente opta normalmente por fazer via vaginal. Fechou, pessoal? Causas infecciosas, quais? Quaisquer. Qualquer infecção pode levar aí a um abortamento. Causas virais, citomegalo, hepatite, sarampo, rubéola, qualquer uma. Bacterianas, também, galera. Uma infecção do dente, uma gengivite, uma periodontite, pode gerar uma cascata de inflamação importante e levar a um abortamento. Protozoário, toxoplasmose, Covid-19. Covid-19 é um que a gente não tem ainda uma evidência real de que é ele causador de abortamento, mesmo em pacientes muito graves. Então a gente fica ainda na dúvida de bater martelo se o Covid tem relação com abortamento. Ele tem relação com prematuridade, ele tem relação com restrição de crescimento fetal, com pré-eclâmpsia, tudo isso confirmado, mas com abortamento ainda não. Trombofilias, tendência a fazer trombose. Qualquer, mas normalmente a que mais tem relação é a síndrome antifosfolípide, que você vai ter uma aula comigo específica falando só delas, eu não vou adentrar. Causas imunológicas, pode ser autoimune ou aliimune. Autoimune quando essa paciente tem produção de autoanticorpos, por exemplo, anticardiolipina. Voltando aí pra gente lembrar da SAF, que vai ter uma aula que vai falar só dela quase. E o que é uma causa imunológica aloimune? É aquela causa que eu estava explicando para vocês, é a diferença genética entre indivíduos da mesma espécie. Então eu tenho aqui um nenenzinho que não tem a mesma genética do que a minha. Parcialmente é igual à minha, parcialmente igual ao do meu esposo. E algumas mulheres acabam aumentando a atividade de células NK e isso pode gerar abortamento de repetição de embriões euploides, tá bom? Anatômicas, tem diversas, isso adora cair na prova, tá? Principalmente nas provas mais tradicionais. Síndrome de Asherman, todo mundo adora a síndrome de Asherman. É a síndrome das sinéquias uterinas. O paciente vai ter um quadro clínico de ter um fluxo menstrual escasso ou ausente, e na hora que ela vai menstruar, ela tem uma super dor. Qual que é o histórico dessa paciente? Abortos recorrentes com curetagens ou amios aí repetitivos, aonde eu lesiono o endométrio dessa paciente e aí eu acabo fazendo uma aderência entre as paredes uterinas. Já vou mostrar a imagem para você. Então, quem teve muita manipulação de cavidade uterina tem mais chance de ter colabamento de parede antero-posterior, látero-lateral, tudo, e atrapalha aí a implantação, nidação, e quando implanta a nida, esse bebê vai crescendo e aí essa sinéquia atrapalha a evolução. Outra coisa que pode gerar isso é tuberculose, que vai fazer aderências também pélvicas muitas vezes, tá bom? Ó, galera, uma cavidade uterina normal não tem sinéquia ou aderência entre as paredes. Uma cavidade uterina
com sinéquias têm síndrome de Asherman? Dá uma olhada. Um monte de sinéquia. Mesmo que o embrião se forme, caia na cavidade, onde que ele vai grudar? Às vezes ele até consegue grudar aqui, mas você acha que ele consegue crescer? Fazer uma dessidalização legal? Olha uma histeroscopia, que é o nosso diagnóstico e tratamento. Na hora que eu entro, não era para ter nenhuma dessas melecas aqui. Isso aqui são sinéquias, tá? Então, o melhor método para a gente fazer diagnóstico e tratamento é a histeroscopia. Olha lá, entrei com o histeroscópio e achei uma sinéquia antero-posterior. Eu já tô aqui para tratar. Tô aqui com a minha pincinha para, ó, dar um cut e tentar fazer essa cavidade ficar aí aberta novamente, tá? A gente pode fazer o diagnóstico também por histerossopingografia, ultrassom ou histerossonografia. Outras causas anatômicas. Malformações uterinas. Mas isso é meio óbvio, né, gente? Se eu tenho útero, por exemplo, de Delfo, ou bicorno, ou septado, a minha cavidade, ela vai ser prejudicada. Ou ela vai ser menor de tamanho por completo, como, por exemplo, numa paciente com útero bicorno ou com septo completo, ou ela vai ter uma cavidade que tem algo dentro abaulando e atrapalhando decidualização e crescimento e evolução desse bebê. Ou então ela é muito pequenininha, essa cavidade. Ó, por exemplo, aqui do ladinho. Eu tenho um útero unicorno. E aí, imagina um bebê crescendo num lugar onde não consegue expandir tanto. Quanto mais expanda a minha fibra muscular, maior a chance dela contrair. Então, pode ter um abortamento mais tardio, um parto prematuro, e é por isso que a gente tem essas alterações anatômicas. Pacientes com septo uterino deveriam fazer septoplastia histeroscópica antes de engravidar. Miomas. Todos os miomas? Não. Só os miomas que abaulam cavidade. Então, ou aqueles miomas gigantes que são transmurais, né, aquele 2,5 da FIGO, ou aqueles miomas de cavidade, tipo um submucoso. Por quê? Na hora que o embrião cai na cavidade, galera, tem uma decidualização inadequada. Fechou? Fez sentido para vocês? Quando não tem aquela cavidade bonitinha, tem alguma coisa para dentro, pode atrapalhar. De causas anatômicas também, a gente vai falar da insuficiência istmo-cervical aí um pouco mais para frente da nossa aula, que é a inabilidade do colo uterino se manter ocluído. É o principal motivo de abortamento de repetição tardio. Outras motivações: abusos de substâncias, tabagistas, usuários de drogas ilícitas, álcool e cafeína. Tudo isso tem relação com abortamento, sim. Trauma, gente. Até 12 semanas é raro acontecer alguma perda por trauma. Por quê? Porque o embrião tá aqui embaixo, na pelve óssea. Mas depois, ó, dá uma olhada como sobe o bebê. O bebê fica lá para cima. Então, eu não tenho mais proteção de bacia óssea, é só o útero, né? Então, um trauma abdominal direto pode acabar atrapalhando aí o desenvolvimento, pode levar a um abortamento. Então, até 12 semanas é raro, porque protege na bacia óssea. Acima disso, acaba aumentando os riscos da gente ter um trauma. Deu pra gente entender mais ou menos etiologias, motivações. Agora a gente vai falar um pouquinho de outras coisas que caem na sua prova, que são as classificações de abortamento. Vamos começar pelo mais clássico das provas, que é a ameaça de aborto. Então é aquela paciente que tem um teste de gravidez positivo, que teve um sangramento e vai procurar aí você no pronto-socorro. Aí ela vai falar: olha, eu sangrei, tô super assustada, mas eu não tô com muita cólica, muita dor, não. Aí você vai examinar a paciente, vai para a posição ginecológica, vai passar o espéculo, você vai ver sangramento em pequena quantidade em geral, tá? Não é um sangramento muito abundante. Você vai fazer um exame de toque vaginal bimanual, vai sentir o colo do útero fechadinho. E na hora que você vai fazer a avaliação do tamanho do útero, você vai ver que esse útero está compatível com a idade gestacional. A gente tem que pedir uma ultrassonografia para fazer o diagnóstico final. E nessa ultrassonografia, a gente vê um feto vivo. Então, é por isso que é uma ameaça de aborto. A gente tem uma gravidez que tem tudo ainda para poder evoluir. E, às vezes, na ultrassonografia, o que a gente encontra é um hematoma próximo ao saquinho gestacional, fechado. Então, dependendo da idade gestacional, a gente vê embrião, BCF para ficar tranquilo. Dependendo da idade gestacional, se a gente vê um saquinho gestacional legal, a gente observa e acompanha e pede nova ultrassonografia. Dá medo, é angustiante, as pacientes vão falar: me dá um remédio para segurar o meu filho. Não existe evidência científica nenhuma de que nenhum remédio possa mudar aí o desfecho de uma gestação.
Mas eu vejo lá na minha faculdade todo mundo prescrevendo progesterona. Não tem evidência científica, gente. Por que não? Porque o principal motivo de abortamento precoce é alterações cromossômicas, 80%. Lembra que eu falei para vocês? E aí, se 80% vai com ou sem progesterona, eu não tenho evidência científica realmente de que a progesterona vai modificar o desfecho dessa gravidez. Então, galera, não tem jeito. Quem prescreve, prescreve sem embasamento científico nenhum. E você na sua prova vai colocar não. Não vou prescrever progesterona. Outra coisa bem comum. Eu tenho que ficar em repouso com as duas pernas para cima. Vamos de novo? O principal motivo de perda precoce da gravidez é a aneuploidia. Se ela ficar de bananeira na casa dela, vai mudar desfecho? Não. Abstinência sexual. Não existe evidência científica que isso vai modificar também pelo mesmo motivo dos outros. Porém, eu costumo orientar, e a maioria das pessoas costumam orientar, porque na hora que tem uma penetração e o pênis bate no colo do útero, pode gerar mais sangramento, angústia, agonia, isso pode acabar atrapalhando, mas em teoria a abstinência sexual também não tem relação com o desfecho da gravidez. O que a gente prescreve? Analgésicos e antiespasmódicos e acolhe essa paciente. Se ela for RH negativo, com parceiro RH positivo, a gente faz imunoglobulina anti-RH. Todo mundo entendeu a ameaça de aborto? Agora vamos para o outro oposto. Um abortamento em curso ou inevitável. Quando é que a gente vai chamar ele assim? Quando ele não é mais compatível com o prosseguimento da gestação. Ou eu tenho uma paciente que eu examinei, fiz o toque, já está dilatado o colo do útero, ou então é uma paciente que está sangrando tanto, que ela tem comprometimento hemodinâmico, mesmo quando o colo do útero está impermeável. Tem aquela paciente que chega chocada no PS, sangrando pra cacilda. Você toca, o colo está fechadinho ainda. Essa paciente está chocada. Eu não posso deixar essa paciente morrer por conta da gravidez. Então, ele é um abortamento inevitável em curso. Tá certo, gente? Diferentemente da ameaça de abortamento, esse sangramento é moderado ou intenso, a paciente está cheia de cólica. No sangramento, no especular, você vai ver pedaços saindo, muitas vezes, grandes coágulos. O colo, em geral, está com dilatação, a maioria das vezes. Ou então, está fechado, mas a paciente está chocada, e isso é inevitável também. Em geral, no toque bimanual, o volume uterino está menor do que o esperado. Ele pode ser completo ou incompleto. A gente vai chamar de completo quando tem expulsão do produto conceptual. Então, às vezes, você vai e passa o espéculo, tem aquela secreção e restos ovulares. Você pega uma pinça e traciona aquele finalzinho de material que não está sendo expulso. E, de repente, a paciente olha para você e fala... Você fala, Cacilda, ela estava berrando até agora. Era isso que faltava, às vezes. A eliminação final e... a dor melhora muito rápido se ela consegue eliminar todo o produto conceptual e o colo uterino se fecha em poucas horas. Aí a gente vai pedir uma ultrassonografia e a gente vai ver a cavidade endometrial vazia de material de produto conceptual. Só vai ter coágulo e normalmente o eco endometrial vai estar bem fininho. Existem alguns lugares que falam sobre o tamanho do eco endometrial no ultrassom. Isso não tem consenso, tem lugar que fala até 8 milímetros, mas não tem consenso nos protocolos do Ministério da Saúde, eles não colocam com clareza aí um tamanho mínimo. Se ele for completo, a gente vai mandar ela ficar em observação e acompanhar aí, talvez ultrassonograficamente, se necessário, depois, e o beta-HCG até negativar em 1 mês, e sintomáticos. O incompleto, essa paciente está sangrando para dedéu com uma bruta de uma cólica, e você pode encontrar ainda os restos ovulares no especular, o colo está aberto, o volume é menor do que o esperado. Em teoria, a gente não precisaria pedir um ultrassom, porque eu já vi aí uns pedaços saindo, então é abortamento, não tem o que fazer, tá certo? A gente tenta tracionar, em teoria a gente não precisaria fazer uma ultrassonografia segundo o Ministério da Saúde, mas muitas vezes a gente faz, tá? A gente faz só para poder fechar diagnóstico se estiver fácil e a paciente estiver estável. Se não, se essa paciente estiver instável, o diagnóstico é aqui e é levar correndo para a sala cirúrgica para a gente fazer o esvaziamento da cavidade, com aspiração manual intrauterina ou curetagem uterina. Vamos entender a diferença desses dois procedimentos que caem tanto aí nas provas e concursos de vocês? E é meio pegadinha essa informação. Bora!
Quando é que eu faço curetagem? Quando é que eu faço amil? Que raios é amil, Marina? Eu nunca vi isso na minha vida, só ouço falar. Bom, gente, se eu tiver antes de 12 semanas, eu ainda tenho um embrião sem osso. Então, eu posso direto fazer aí o esvaziamento com amil ou curetagem. Depois de 12 semanas do concepto pronto, eu já tenho o ossinho do bebê pronto. Então, se eu diagnostiquei um abortamento acima de 12 semanas, antes de fazer o esvaziamento da cavidade uterina, eu preciso eliminar o produto conceptual. Por quê? Porque eu não posso entrar com um aparelho e esses ossinhos podem perfurar aí o útero da paciente. Então, eu vou entrar com o misoprostol antes, fazer o estímulo para a eliminação, ela vai eliminar o produto conceptual e depois, se necessário, eu vou fazer curetagem ou amil. Eis aqui, gente, o amil. O amil é a aspiração manual intrauterina. Eu tenho uma seringa que faz um vácuo e diversas cânulas. De acordo com a dilatação que eu tenho do colo do útero, eu escolho uma cânula, vou entrar com essa cânula dentro do orifício do colo do útero e vou fazer o vácuo. E esse vácuo vai sugar o material que tem dentro do útero, tá? A gente faz movimentos rotatórios e aspira. A parte legal do amil é que ele é menos invasivo, lesiona menos o endométrio, dá menos chance de fazer síndrome de Asherman aí ao longo da vida dessa mulher. E eu posso, inclusive, fazer com sedação básica e alguns lugares orientam que a gente poderia fazer em ambulatório. É que é bem difícil isso acontecer, mas é um procedimento onde a paciente faz e vai embora muito em breve, tá? E tem menos problemas para essa mãe. Já essa aqui é uma cureta fenestrada. E na curetagem, gente, a gente vai entrar com a cureta e vai, ó. É esse o barulho que faz. É angustiante, mas eu quero que, ó, você entenda que a cureta faz. Limpa e raspa as paredes. O amil não. O amil faz o vácuo, a gente faz 360, não vai acabar lesionando tanto o endométrio dessa paciente. Tá bom? Quando é pós 12 semanas, um abortamento tardio, em geral, a gente acaba fazendo a curetagem, porque o amil não consegue fazer aí um vácuo tão legal com o colo do útero muito dilatado. Aborto retido. Em geral, o aborto retido, gente, tem a paciente, ela vai fazer um ultrassom para acompanhamento da gravidez e tá tudo normal. Ela vai fazer o ultrassom, o médico bota o transvaginal e parou de desenvolver. Aí ela fala, eu realmente tô super bem, né? Toda aquela minha náusea, eu pensei que tinha passado, não é, porque caiu a produção do beta-HCG. Então ela tem regressão de sinais e sintomas da gravidez, eu tenho morte do produto conceptual, ele fica retido lá dentro do útero, às vezes ela não sangra nada, às vezes tem um sangramento mínimo, no meu toque bimanual o volume uterino é menor que o esperado e o colo tá fechado. A ultrassonografia é quem vai confirmar o diagnóstico e essa paciente vai realmente ficar super triste. E é super comum essa paciente virar e falar assim, não, tá errado, vamos repetir esse ultrassom, eu acho que só precisa de um tempinho mais. Rola uma negação muito pesada e existem alguns parâmetros que são mínimos para a gente conseguir bater martelo, para dar certeza que aquela gravidez é uma gravidez não evolutiva. E isso é uma outra coisa que vem caindo muito na prova e no concurso de vocês. Importante. Esses números precisam ser decorados. Ai, mas odeio! Precisa. Mas isso não é para especialista? Eu acho, mas os examinadores não acham, tá? Então, acho que é o tipo de coisa que você pode colocar num post-it no seu espelho, sabe? E aí, quando você estiver penteando o cabelo, botando um gelzinho, fazendo uma make, você bate o olho para poder ir assimilando cada vez mais. Quando é que eu posso bater martelo de que é uma gravidez não evolutiva? Quando eu tenho um comprimento cabeça-nádega maior do que 7 milímetros e eu não tenho o coraçãozinho batendo. Se eu tenho um saco gestacional com um diâmetro médio de 25 milímetros e não tenho embrião ainda. Se eu não tenho embrião 2 semanas depois de eu fazer um exame que eu vi só o saquinho gestacional, 2 semanas eu repito o exame, não tem embrião ainda, parou de desenvolver. Se eu não tenho embrião 11 dias ou mais após o ultrassom que mostrou saco gestacional e vesícula vitelínica,
Ou se eu fiz um ultrassom que tinha coraçãozinho batendo, fiz um outro e não tinha mais o coraçãozinho batendo. Se algum desses parâmetros estiver presente no ultrassom, eu posso bater martelo naquele ultrassom de que é uma gravidez não evolutiva e é um abortamento aí retido. E eu posso optar por duas condutas, a expectante ou a ativa. E a conduta expectante sempre vai ser a melhor, porque a gente não vai expor essa paciente a fazer um procedimento cirúrgico que pode lesionar o seu endométrio. Mas por mais que racionalmente seja melhor a gente esperar a natureza fazer o seu papel, a paciente muitas vezes está destruída, destroçada, e ela quer resolver aquilo logo, então ela tem direito de escolha, inclusive, tá bom, pessoal? No SUS e no privado, tá? A conduta expectante é aguardar a eliminação espontânea do produto conceptual, ela vai precisar fazer avaliação semanal ou quinzenal, e a gente tem que orientar ela a sinais de infecção ou hemorragia. A gente tem a orientação de coleta de coagulograma quando a gente passa de mais de 2 semanas de aguardo sem evolução para eliminação pelo risco de coagulação intravascular disseminada. E o limite é de 4 semanas desde que eu faça o diagnóstico. Vamos descomplicar mais uma coisinha para você. Quando a gente fala de ginecobstetrícia, a gente vai estar falando aí, gente, de polêmicas básicas. Então, para a tua prova, para o teu concurso, a gente vai estar sempre sugerindo seguir o que o Ministério da Saúde ou a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia falam, tá? Então, na GO, é isso daqui que a gente tem que realmente focar para o teu concurso. E mesmo entre essas duas instituições, a gente tem algumas polêmicas básicas, como o Jader fala, assim, quando a gente fala obstetrícia e polêmicas de condutas dos lugares no Brasil, a gente é nota 10, porque é só polêmica. Então, eu gosto de falar para vocês que se for basear a tua resposta, um estudo ou um material extra, é isso aqui, é Febrasgo ou Ministério da Saúde. E quando a gente fala de conduta ativa num abortamento, eu vou ter duas opções. A opção de ou fazer o uso do misoprostol, aquela prostaglandina, para estimular a dilatação e expulsão do concepto, ou eu vou fazer o esvaziamento da cavidade uterina direto, se for menor do que 12 semanas, ou primeiro eu vou eliminar o produto conceptual para depois ver a necessidade de fazer a mil ou curetagem, se for acima disso, pelos ossinhos que a gente conversou. Aqui, gente, eu vou colocar os regimes de misoprostol que são recomendados pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia para vocês. Mas eu preciso decorar isso tudo? Eu vou falar para vocês que isso é muito mais para especialista, tá? Mas como isso aqui já vi cair em alguns tipos de prova, na minha opinião, questões mal feitas, mas podem acontecer, eu vou tentar ajudar vocês, sem decorar, vocês entenderem quais são as possibilidades. Se for um abortamento precoce, muitas vezes eu posso fazer 800 microgramas de misoprostol via vaginal e, em geral, vai dar uma super expulsada e eu posso repetir isso depois, ou eu posso internar essa paciente, fazer uma dose menor de misoprostol, aí tipo 400, e vou aguardar aí a eliminação, repito dose de misoprostol e aí faço um ultrassom para ver se eu eliminei tudo depois. Ou então, eu posso fazer um preparo de colo, se o colo estiver muito fechado, com 200 a 400 microgramas de misoprostol, para fazer o amil, ou se o colo estiver aberto, a gente já pode fazer o amil direto. Lembrando que acima de 13 semanas, eu sempre tenho que expulsar o concepto antes, tá? Combinado, pessoal? E aqui seriam as dosagens. Em geral, a gente vai acabar fazendo 400 microgramas de misoprostol periodicamente, até a eliminação do concepto. Abortamento muito tardio, gente, é mais complicado, tá? A gente às vezes precisa muitas vezes de muitas horas e muitas doses de miso para poder eliminar o concepto maior, tá bom? Em geral, o que a gente vai acabar fazendo é 400 microgramas aí de 3 em 3 ou 4 em 4 horas, tá? Isso aqui é novo, saiu em 2023 esses regimes novos, é bom dar uma lida uma vez para ter uma ideia, mas com essas informações que eu te dei, você vai responder em 99,9% das questões. Ministério da Saúde e Febrasgo fala isso aqui, ó, menos que 12 semanas, miso 400 via vaginal 3 a 4 horas antes de fazer o amil para amolecer o colo, estiver fechado, 800 via vaginal a cada 12 horas até 3 doses para expulsar sozinho, 13 a 17, 200 a cada 6 horas por até 4 doses, 18 a 22, 100 microgramas via vaginal a cada 6 até 4 doses, é necessário repetir mais um ciclo. Uma coisa legal para você observar, que quanto menor a idade gestacional, maior a dose da prostaglandina que eu posso utilizar.
O Ministério da Saúde em 2022 fala pra gente que a gente deve fazer imunoglobulina anti-RH 300 microgramas independente da idade gestacional se a paciente é RH negativa com um companheiro positivo. Já a Febrasgo dá uma confundida um pouquinho. Fala que eu não preciso fazer a dose completa de 300 microgramas, que eu posso fazer 50 quando é no primeiro trimestre. Mas se eu não tiver acesso a 50, eu faço 300. E após 12 semanas, a gente recomenda a dose de 300 microgramas. Mas, que droga! Pois é, que droga, gente. Vou falar que a Febrasgo quer complicar a nossa vida. Infelizmente, alguns examinadores pegam o material da Febrasgo para poder montar a sua prova, que tem muita gente que nem é GO e que faz questão de GO, infelizmente, em prova, às vezes. Então, só para você ouvir falar uma vez, mas eu nunca vi acesso em nenhum lugar a uma imunoglobulina anti-RH de 50 microgramas. Mas eu já vi questão de prova de vocês mal feita, com essa informação que tem embasamento pelo protocolo da Febrasgo, tá? Basicamente, faça imunoglobulina anti-RH se ela for RH negativo com o parceiro positivo. E se ela for RH negativo e não sabe o RH do parceiro, também a gente faz para proteção da imunização numa próxima gestação. Mais uma informação importante para vocês. O que é gestação incipiente, Má? É um outro termo que vocês vão ouvir falar. É aquela gravidez muito inicial, na qual não é possível ainda visibilizar na ultrassonografia todos os parâmetros necessários para poder ver se é uma gravidez viável ou não. Então, gente, vamos lá. Todo mundo começa como uma célula. Com 4 semanas de desenvolvimento, a gente consegue ver saco gestacional. Com 5 a 6, vesícula vitelínica. Entre 6 e 7 semanas, a gente começa a ver embrião com batimento cardíaco fetal. Então, se eu faço um ultrassom muito precoce, às vezes com 5 semanas, eu só vejo saco gestacional e vesícula vitelínica. E eu não posso bater martelo de que é uma gravidez que não evolui. Então, até eu saber se é uma evolutiva ou um abortamento retido, eu vou chamar de gestação incipiente. Esse aqui é o conceito. Fechou, pessoal? Maravilha! Vamos falar das complicações. Abortamento infectado é a principal complicação mais clássica, principalmente pelas manipulações de cavidade uterina, né? Abortamentos provocados. E as infecções, elas são polimicrobianas, muitas vezes porque são as bactérias da flora vaginal, e a gente pode ter de tudo na flora vaginal, né? Se é uma paciente que vai apresentar febre, sangramento vaginal com odor fétido, secreção purulenta ou especular, queda do estado geral, colo uterino em geral entreaberto, eu posso ter quadros leves até quadros graves. E isso vai depender aí dos parâmetros clínicos dela, de sepse. É um sepse de foco uterino. Com temperaturas maior que 38 graus e menor que 36 graus, elevação da frequência cardíaca e respiratória. Numa gaso, eu posso ter um PCO2 menor que 32 milímetros de mercúrio, posso ter leucocitose ou leucopenia. Se eu suspeito disso, eu vou pedir exames subsidiários, como a gente fosse pensar numa sepse de foco qualquer, hemograma. A gente pede página sanguínea porque ela está grávida, sempre para poder fazer imunoglobulina anti-RH. Urina, coagulograma fibrinogênio pelo risco de ser IVD e o consumo dos fatores de coagulação, hemocultura, cultura da secreção vaginal se possível, um ultrassom e se eu estiver suspeitando de coleção intracavitária, aí eu preciso fazer uma tomo, tá? E o tratamento, gente, eu vou fazer as medidas clínicas gerais, se ela tiver em sepse, e eu vou precisar fazer o esvaziamento uterino de qualquer maneira, mesmo se for uma teoria, um abortamento completo. Se tem infecção, eu preciso fazer a limpeza desse material endometrial. Mas por quê? Porque o útero, ele é um órgão oco. Eu quero que vocês lembrem que é como se fosse uma bolsa, tá, galera? Uma bolsa virada assim com a abertura para baixo. Então imagina se você tem na tua bolsa um creme de mão. Esse creme de mão estoura. E esse creme de mão suja e lambuza a tua bolsa inteira. Como é que você vai limpar a tua bolsa? Esvaziando ela inteira, passando um pano onde esse creme tá lá para ela ficar limpinha. Então não adianta só eu dar o antibiótico, eu preciso limpar aí toda a infecção no endométrio para poder tratar e tirar esse foco. E junto disso, obviamente, eu vou fazer antibiótico-terapia de amplo espectro. Agora, se essa paciente fizer um abscesso ou evoluir para um quadro mais grave, igual aquela do começo da nossa aula, a gente pode acabar evoluindo para uma histerectomia total abdominal. E o tratamento, né, como a gente já falou, é utilização de antibiótico de amplo espectro e a grande maioria das vezes a gente dá clindamycin e gentamicina. Às vezes a gente faz AMP, Genta e metronidazol também. Aqui, Febrasgo fala Clinda e Genta, que é o clássico do clássico. O Ministério da Saúde resolveu complicar a vida,
tá bom? E a gente tem que dar Genta-Amp metro, Genta-Amp clinda. O que a gente tem que entender, galera, é que eu preciso dar antibiótico contra gram-positivo, gram-negativo e anaeróbico. E sim, às vezes a gente se sente com cara de palhaço, porque em vez das pessoas conversarem e fazerem um protocolo basal para tudo, cada um fala o que tá afim. E isso é um saco para você na prova. Então, várias vezes quando eu estava estudando aí GO ou algumas outras especialidades, eu realmente me senti uma palhaça, porque coisas simples que poderiam ser uma coisa de padrão único, não é. E a gente tem que decorar os dois, porque cada lugar vai levar em consideração um protocolo diferente. Hemorragia é a próxima complicação possível e às vezes essa paciente vai até a Praça da Sé e vai ter um cara na Praça da Sé berrando: "Vem do misoprostol!" Acredite, existe um mercado que todo mundo sabe, paralelo de pessoas que vendem esse misoprostol, que é um medicamento abortivo e proibido de venda apenas para uso hospitalar, com dupla, tripla, quádrupla checagem, porque abortamento é crime no nosso país, na grande maioria dos casos. Mas existem mulheres que conseguem comprar misoprostol, tá? E entram na internet, vê e bota um monte de misoprostol e às vezes tem hemorragias importantes e chegam no hospital chocadas. E eu já vi mulheres chegando no hospital chocadas, pré-mortem, sendo extremamente julgadas e maltratadas por profissionais de saúde que não sabem diferenciar aí uma emergência, o seu papel técnico, do que o seu julgamento pessoal por ética, religião, qualquer outra coisa. Sim, mulheres morrem por medo, por hemorragia, tentando fazer um abortamento clandestino, tá bom? E isso é muito, 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 muito triste. Gente, existe uma outra entidade chamada abortamento espontâneo de repetição. Existem conceitos para vocês saberem. O clássico de todos é 3 ou mais perdas gestacionais espontâneas consecutivas, mas isso vem mudando, tá? Hoje em dia, desde 2020, com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a gente fala 2 ou mais abortamentos, tá certo? Clínicos e intrauterinos, mas alguns locais não falam só de clínicos, acabam entrando como perdas laboratoriais, aquelas gestações químicas que eu expliquei no comecinho da aula. Mas o Ministério da Saúde muda, aí finalmente se posiciona em relação a isso. Casais com 2 ou mais abortamentos, desde que tenham sido gestações clínicas e intrauterinas, tá certo? São considerados casais com abortamento de repetição. E isso muda um pouco o nosso raciocínio. Quando a gente fala que eu tenho um abortamento, a gente vai pensar lá nas cromossomopatias. Quando a gente fala de pacientes com 2, 3, 4 abortamentos consecutivos, a gente fala, Cacil, daí é muito azar, passou na fila do azar muitas vezes. Vamos investigar outras coisas que podem estar atrapalhando isso. E aí a gente já falou de várias, né? Malformações uterinas, miomatose, insuficiência do corpo lúteo, fator imunológico, infeccioso, trombofilias, fatores genéticos também. Essa paciente pode ter uma mutação robertsoniana, o marido, por exemplo, e a gente tem alguma dificuldade realmente em formar um embrião euploide. Então, pode até ser genético, mas é a minoria, tá? A minoria que tem uma malformação ou abortamento de repetição com fator genético, tá? O risco de um novo abortamento chega a 40% depois de 3 perdas consecutivas, e o clássico do clássico é a insuficiência istmo-cervical, aí no abortamento tardio. E é legal eu falar para vocês um pouquinho sobre medicina baseada em evidência, porque a progesterona que a gente já discutiu, que numa paciente com ameaça de abortamento, ou numa paciente que galera fala, sangrou da progesterona, a gente vai falar de medicina baseada em evidência, a gente vai falar de uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, e ela mostra pra gente que no caso de pacientes com abortamento de repetição, sim, essa progesterona poderia ajudar em algumas situações. Então, sobre o número necessário ao tratamento, a gente consegue realmente ter benefício. Então, eu só vou entrar com progesterona natural micronizada para paciente que tem histórico de abortamento de repetição, mesmo antes dela sangrar. É uma paciente que vai acabar utilizando a progesterona para suplementação de corpo lúteo até 10 a 12 semanas, tá? Isso é muito legal e vem caindo na prova.
Vamos falar agora rapidinho sobre insuficiência istmo-cervical, porque a gente não tem aula aí no curso de vocês só dela. Então, assim, essa aula de aborto, normalmente a gente divide em 3, então é muito conteúdo. Vamos embora. O que é insuficiência istmo-cervical, gente? É a inabilidade do colo uterino dar conta de segurar o peso da gravidez que está lá em cima, tá? É uma perda recorrente do segundo trimestre e decorre da insuficiência do colo uterino em conseguir ficar fechado. 15 a 20% dos abortamentos habituais. E o diagnóstico é um diagnóstico que pode ser feito por qualquer pessoa da assistência, não só pelo ginecologista e obstetra. Então, você está fazendo um pré-natal aí no posto de saúde, no Suzão, e aí vem uma paciente que fala, ai, tô grávida de novo, tô super triste, que a primeira vez eu engravidei. Com 25 semanas, meu bebê nasceu do nada, sem dor, eu cheguei no hospital com dilatação total, de repente, uma bolsa, meu bebê nasceu, ele era perfeitinho, engravidei uma segunda vez, tava lá com 20 semanas, tava tudo bem, dessa vez tudo direitinho, e aconteceu novamente, e agora eu tô grávida de novo, eu tô super triste. Aí essa paciente tem uma história de abortamentos repetitivos, com parto prematuro extremo e abortamento tardio, cada vez mais precoce, e eu posso fechar diagnóstico de insuficiência istmo-cervical, e para essa paciente eu realmente tenho o que fazer e, em geral, é bem efetivo, tá? Existem novos critérios diagnósticos do Ministério da Saúde, por isso que eu acho que tem grandes chances de cair na sua prova ou concurso, tá bom? O diagnóstico vai ser dado quando eu tenho dilatação cervical na ausência de contrações, sintomas ausentes ou mínimos, a paciente vai chegar com cervicodilatação incompatível com os sintomas referidos, com um parto prematuro ou um abortamento tardio. Então é aquilo que eu falei para vocês agora, a paciente chega, começa a ter sintoma no final, chega no hospital e de repente o bebê nasce. E o feto costuma chegar vivo no hospital, mas às vezes, a maioria das vezes ele morre por prematuridade extrema, porque o mais comum disso acontecer é aí em fetos, ou com 20 e poucas semanas, e aí na próxima gravidez se não se faz nada, 20 menos semanas ainda, até que ela vai tendo abortamentos tardios. Então, ó, paciente que tem 2 ou mais perdas gestacionais com esses históricos, que seja sugestivo de insuficiência istmo-cervical pelo antecedente obstétrico, não precisa de exame nenhum. Você já encaminha ela para um hospital de referência para ela poder fazer uma cerclagem uterina. Mas se ela veio num pós-parto depois de uma perda, eu posso investigar essa paciente com histerosalpingografia ou tentando passar uma velinha de Egger pelo orifício do colo uterino, tá bom? Essa paciente, ela pode até ter esse diagnóstico aí não estando grávida, mas a grande minoria das vezes eu preciso de exames para fechar a insuficiência istmo-cervical. Pelo próprio histórico, a gente já suspeita, levanta a bola e tenta resolver, tá? Ultrassom. Ultrassom a gente acaba utilizando se ela estiver grávida e tiver uma história que não fecha, tipo uma paciente que teve uma perda gestacional e não 2, e a hora que ela te contou daquela primeira gravidez ou aquele parto super prematuro, você levantou a bola, aí ela tá grávida, eu não posso fazer nada que acaba invadindo aí a cavidade uterina. Então eu peço um ultrassom. Se essa paciente tiver um afunilamento no colo do útero, ó, isso aqui é um ultrassom de colo do útero, um colinho bem fininho, com afunilamento, herniação das membranas amnióticas, dedo de luva, tá? Ou um colo do útero muito, muito, muito fininho no início de gravidez, aí a gente pode ter isso como auxílio no meu diagnóstico. E essas pacientes, em geral, ela tem um histórico de alguma coisa. Ou ela teve um trauma cirúrgico no colo do útero, fez um cone, ou fez um CAF, ou ela teve um parto de tempo certo e fez uma super laceração cervical no pós-parto. Ela precisou fazer uma amputação do colo do útero. Ela tem uma doença do colágeno, ou ela trabalha com exposição a dietilbestrol, tá certo? Nessa paciente, o tratamento, ele é claro. É cerclagem, aquela clássica cirurgia que você sabe. A cerclagem uterina via vaginal é o que a gente mais usa aqui no Brasil. Então, se o meu colo do útero ele não dá conta de segurar o peso e de repente ele abre do nada e a gestação acaba evoluindo, nascendo assim muito precocemente, o que eu faço? Eu dou pontões com fio inabsorvível grosso no colo do útero para manter esse colo do útero fechado e mais firme. Tá? A técnica mais comum é a técnica de McDonald ou a técnica de McDonald modificada por pontes ou de Chirodar, que são aquelas via vaginais. E a gente vai fazer
pontões em volta do colo do útero, com a paciente, obviamente, internada e anestesiada, e a gente vai fechar com vários nós aqui na parte anterior, realizando aí o fechamento, estruturando um pouco mais aí esse colo do útero que não consegue ficar fechado com o peso. Então, ó, passou o ponto, é uma sutura em bolsa, combinado, gente? Essa sutura em bolsa você vai e fecha. Para eu fazer eletiva, eu faço entre 12 e 16 semanas, eu tenho que ter uma órfo de primeiro trimestre normal, ela não pode ter sinais de infecções, eu não preciso fazer antibiótico nenhum, nem uterolítico, não tem indicação de fazer imunoprofilaxia anti-RH porque não é sangramento da mãe e do bebê, tá? Essa paciente, se fizer aí a cerclagem, não precisa fazer em repouso absoluto e a gente até pode pensar em usar progesterona para essa paciente, pensando em quiescência uterina, que vocês vão entender um pouquinho mais na aula de prematuridade, que sou eu mesma quem dou, tá? Mas tratamento de insuficiência isquiocervical, de preferência, é cerclagem eletiva entre 12 e 16 semanas. Mas às vezes a gente faz o diagnóstico de uma paciente aí no meio do caminho. Às vezes é a primeira gravidez, ela chega com um desconforto. Na hora que você passa o aparelhinho, você dá conta disso aqui, ó. Ela tem uma cervicodilatação com a bolsa protrusa. E ela tá lá com 20 semanas. Gente, se nascer com 20 semanas, esse bebê vai morrer, não vai? E aí, o que a gente faz? A gente vai tentar fazer algo meio... tentar salvar, assim, a gente vai tentar salvar de tudo quanto é jeito. E como é que a gente faz isso? Através de uma cerclagem de emergência. Isso aqui é uma foto real de uma cerclagem de emergência, que um colega me cedeu a foto. E o que a gente faz? Coloca a paciente em Trendelenburg, tenta colocar a bolsinha para trás e a gente vai passar os pontos e tentar fazer o fechamento desse colo do útero. Mas, ó, é bem perigoso, é bem complicado, muitas vezes já está infectado e tem um risco muito grande de romper bolsa e nascer. Essa paciente tem um histórico de ter feito 2 cerclagens anteriores que não deu muito certo, a gente vai fazer cerclagem via abdominal, que é da técnica de Benson-Duffrey, tá? Onde a gente faz uma laparoscopia, uma laparotomia e passa uma fita ou um fio realmente inabsorvível próximo do orifício interno do útero. Vou fazer isso também se essa é uma paciente que foi, por exemplo, submetida a uma traqueolectomia por um câncer de colo do útero. Ela retirou o colo do útero dela, mas manteve o útero pelo desejo de gestar, não tendo mais o colo do útero, ela vai ter completa insuficiência da cérvice, então a gente fecha aí esse orifício interno através de uma cerclagem via abdominal. Combinado? Então, isso aqui é bem legal, tá? Para vocês decorarem. Se ela tem uma história típica de insuficiência isquiocervical, é cerclagem. Se ela tem uma história duvidosa, a gente entra com progesterona e a gente vai acabar avaliando o colo do útero dessa paciente depois do morfológico de primeiro trimestre. Se tiver muito curto, muito pequeno esse colo aí, já no primeiro trimestre a gente faz cerclagem. Se não tiver tão curto, tiver acima de 25, a gente vai seguir para poder fazer individualização. Ufa, que aula densa, né? É muita coisa. Agora vamos ver como é que cai na sua prova. Olha só essa questão que vai tentar ganhar você pelo cansaço, mas ela é fácil e super recorrente. Olha lá, caiu em 2018 na UFMT. Em gestações diagnosticadas clinicamente, 10 a 25% terminam em abortamento. Sobre o assunto, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. E aí ele coloca um monte de coisa que vai fazer você ficar com preguiça de ler o enunciado. Questão fácil, questão conceitual e bastante comum, tá? Então bora lá. Paciente com sangramento tipo cólica. Colo com orifício interno dilatado em 1 centímetro. Sangramento abundante vermelho vivo. Ultrassom demonstrando saco gestacional baixo ao nível da cavidade endocervical. Isso aqui o quê, gente? Ameaça de abortamento, abortamento inevitável, completo ou incompleto? Acho que é inevitável, né? Colo do útero tá dilatado, tá sangrando, ó. Pra mim, aqui, eu colocaria 2. Segundo, sangramento intenso, dor embaixo do ventre tipo cólica, persistente, colo entreaberto ao toque vaginal, ultrassom com resto ovular. Beleza. Isso aqui é um abortamento inevitável? Ah, com certeza, mas sobre o resto. Então, cabe quem? O 4, abortamento incompleto. Concordam comigo? 2 e 4. Vamos lá, terceiro. Sangramento discreto, dor tipo cólica,
Colo fechado ao toque vaginal, ultrassonografia com feto vivo com área de descolamento, só pode ser ameaça de abortamento. O feto está vivo e o colo está fechado. Tem sangramento, ameaça de abortamento. E o último, então, paciente com sangramento em pequena quantidade, indolor, ultrassonografia com cavidade vazia, abortamento completo. Vamos ver se eu acertei. As alternativas corretas, 2431, 2431. Então cai conceito também. Tem muita coisa aqui nessa aula que a gente fala de patologia que também cai muito, mas eu percebo que conceito é uma coisa que precisa saber super, super, super detalhadamente. Combinado, gente? Sei que foi pesado, sei que foi muito longo, mas é um tema de extrema importância, não só para as provas como para a vida, e eu espero que você tenha aproveitado. E a próxima vez que alguém vier e fazer uma perguntinha para você, pedindo um acolhimento, você já vai saber como explicar de uma maneira técnica e carinhosa para essa paciente não desistir e tentar novamente, que ela tem tudo para conseguir um resultado positivo mais para frente. Até a próxima. Tchau, tchau.